E todo mundo foi pego de surpresa aí com a saída da Kátia Fonseca lá da Band, onde ela estava aí já há 7 anos apresentando o Melhor da Tarde, programa que também já foi apresentado pelo Leão Lobo, pela Astrid Fontinelli e também pela Aparecida Liberato lá em 2001, 2002, com pouco tempo no ar aí, uns 3, 4 anos. Acabou e depois voltou com a Kátia Fonseca há 7 anos atrás. Kátia, né, que tava na TV Gazeta, ficou aí de 15, 16 anos apresentando mulheres, já foi substituta, né, da Ana Maria Braga lá na Record, e todo mundo ficou surpreso, né, com essa saída dela. Logo que ela terminou, né, o programa nessa quarta-feira, ela anunciou que ela iria fazer uma live aí contando sobre esses novos rumos profissionais, esse novo rumo que ela iria dar pra vida dela, né? E todo mundo também já ficou assim, surpreso, e a notícia que ela tava saindo da Band começou a pipocar, e ela fez até um textão aí de agradecimento também, né? E se despedindo da emissora, ó. Ela disse o seguinte: com carinho e verdade, encerra um ciclo. São mais de 30 anos de uma trajetória construída com algo que sempre foi o meu norte, o amor pelo que faço, e com uma missão que pulsa em mim desde o começo: levar alegria, leveza e um bom entretenimento até você que me acompanha com tanto carinho. Hoje, com o coração sereno, digo que é hora de fechar um capítulo importante da minha história. Ou seja, tava aí, né, se despedindo da Band. Foram anos de dedicação, entrega, respeito e verdade. Tudo o que fiz foi com calma, com brilho nos olhos, com a certeza que estava onde precisava estar, mas a vida se move. E quando sentimos que o caminho já não vibra com a mesma sintonia, é preciso coragem para dizer é tempo de seguir. Relações duram quando há respeito, verdade e prioridade mútua. E quando esses pilares se enfraquecem, o mais honesto é se reinventar. Nossa, aqui, né? Ela mandou uma indireta. Meu agradecimento mais profundo vai pro Johnny Saad, Caio Carvalho, André Agueira, Antônio Zimmerli, as equipes de maquiagem, figurino, técnica que embarcaram nas nossas loucuras com tanto profissionalismo e carinho, e aos parceiros de conteúdo que confiaram em ideias, sonhos e possibilidades. A cada um que, de alguma forma, somou nessa história, meu muito obrigada. Como boa aquariana, acredito que recomeçar não é um fim, é um voo. E agora, mais do que nunca, quero voar com liberdade, criatividade e com toda a bagagem de quem ama o que faz e conhece a televisão não só por profissão, mas por paixão. Essa não é uma despedida, é um novo começo, um novo jeito de estar com você. Continuo aqui, agora, também como produtora de conteúdo, com alma leve e coração cheio de ideias, porque o futuro é de quem tem coragem de abrir espaço para o novo, e eu estou pronta. Obrigada por cada palavra, cada gesto, cada olhar de carinho, seguimos juntos sempre. Com muito amor, Kátia Fonseca. E aí, né, várias pessoas, né, começaram aí mandar mensagens pra Kátia, tanto de pessoas que trabalharam com ela, né, como também outras pessoas aí que gostam da Kátia, né. E eu disse, né, que todo mundo foi pego de surpresa aí com essa saída dela da Band, porque em janeiro de 2024, ou seja, no ano passado, ela tinha renovado o contrato dela até 2028 com a Band. E aí, assim, né, de uma hora pra outra, ela acabou saindo. E a Band, que tá perdendo várias estrelas, né? Perdeu a Ana Paula Padrão, que também resolveu deixar a emissora, deixou o MasterChef. Perdeu também o Datena, depois das eleições, né? Acabou não voltando lá pra Band, acabou indo pro SBT, depois acabou saindo, tá agora na Rede TV. O João Silva, né, que é o filho do Faustão, inclusive também o Faustão, né, que tava na Band, acabou deixando a emissora. E aí o filho do Faustão agora foi para o SBT, né? Vai ficar aí, parece que no ar mais um mês, mas tá de malas prontas pro SBT. Vai ter um programa ali depois da Virgínia Fonseca, do Sabadão. E agora
a Kátia Fonseca. O que tá acontecendo com a Band, hein? E vale lembrar também que a relação da Band com a Kátia e da Kátia com a Band não tava assim das melhores, né? Já que em dezembro de 2024, quase ali perto do Natal, a Band resolveu demitir o diretor do Melhor da Tarde, que é o marido da Kátia Fonseca, né? O Rodrigo Ricó, que não é parente do Flávio Rico, que é o sogro da Eliana, né? Vamos já deixar claro aqui. Lá em dezembro, a Band anunciou que encerrou o contrato com o diretor-geral, o Rodrigo Ricó, que dirigia o programa Melhor da Tarde, apresentado pela Kátia Fonseca, a esposa dele. A decisão ocorreu em comum acordo, segundo a emissora, e isso também, né, segundo a galera aí da imprensa, teria chateado a Kátia Fonseca, né, porque perdeu ali o diretor, que era o marido dela, e eles se entendiam muito bem, né, eles tiveram que quebrar muita cabeça para pensar de como o Melhor da Tarde iria funcionar, né, naquele horário ali, né, porque ela recebia do Neto com os Donos da Bola, um programa de futebol, que também vem ali com o Jogo Aberto com a Renata Fã, que também é de futebol, ou seja, com um público que é muito mais composto por homens, né? Recebendo aí nesse horário, e tinha que passar para o Brasil urgente. Primeiro com o Datena, depois agora com o Joel Datena, que é o filho do Datena, né? Lá na Band. Também um horário ali que predominantemente é o homem que mais assiste. E ali o programa dela, que é mais voltado ali pro público feminino, mas que também homens assistiam em outras idades, né, de pessoas também acabavam assistindo esse programa, e era uma tarefa super difícil. Apesar do programa não ter uma grande audiência, às vezes dava 1 ponto, chegava a 2, mas o programa, apesar de não ter tanta audiência assim, sempre tinha muito merchandising, ou seja, né, o programa vendia bastante, faturava, tinha dinheiro e por isso estava no ar aí, né, há tanto tempo também. Já a Band mandou aí um breve comunicado falando o seguinte, ó, a Band lamenta a forma como a apresentadora Kátia Fonseca rompeu seu contrato com a emissora na tarde desta quarta-feira, dia 11. Como tem feito nos últimos anos, a emissora seguirá investindo no Melhor da Tarde, com novos quadros e atrações que serão anunciados em breve. E depois que a Band demitiu ali, né, o marido e também diretor da Kátia, eles resolveram contratar o Mário Meirelles, que já tinha sido diretor da Xuxa e de outros programas lá na Globo, para dirigir a Kátia lá na Band. E parece que ele começou a trocar alguns colaboradores ali do programa, e dava pra ver, assim, que a Kátia não tava mais tão contente fazendo aquele programa. Ela até mesmo, depois eu vou mostrar o vídeo, quando ela faz a live, né, falando sobre a saída, ela fala que ela tava mais pensativa, porque até perguntam, né, que estavam vendo ela triste durante esses últimos meses, apresentando o programa, mas ela disse que estava pensativa. E dava pra ver claramente que ela não estava assim tão feliz igual ela apresentava o programa antigamente. Como eu disse, no encerramento, né, do programa dela nessa quarta-feira, ela tinha dito que iria abrir uma live aí, né, para conversar com o público sobre os novos rumos profissionais e também pessoais que ela iria dar pra vida dela. E aí ela fez esse desabafo aí, né, contando o porquê ela resolveu deixar a Band. Vamos ver. Da minha saída da Band, a questão é a seguinte, gente, um dos pontos principais, e não é de hoje, é de um bom tempo, era a falta de estrutura que eu precisava, que eu tinha, que devia ter, eu tinha no passado e depois deixei de ter. E essa falta de estrutura não me permitia mais fazer o que eu acreditava fazer. E foi isso que me fez buscar outros caminhos para a minha vida. E o restante disso, eu sei, eles sabem, e para mim isso basta. Então, eu preciso agradecer o seu Johnny Saad, o seu André Agüera, que foi vice-presidente por um bom tempo, que a gente tinha uma comunicação tão gostosa, tão clara, tão perfeita. Não era de concordar, mas era transparente. O Antônio Zimmerli, queridíssimo, que virou um grande amigo e que era um chefe marrudo, que falava na cara e ao mesmo tempo perfeito justamente por isso. Marrudo no sentido de não ter meias palavras. É assim, é assado.
a mesma coisa com o André Agüera. E eles me fizeram crescer muito profissionalmente e me sentir feliz a cada oportunidade que eu tinha de estar na frente do Grupo Bandeirantes, fazendo a minha profissão. Ao Caio também, que sempre foi um grande parceiro. Eu acho que essas são parcerias de alma, parcerias com pessoas, até para você que não conhece essa história, o Caio, o Caio Carvalho, ele foi um dos responsáveis pela minha ida para a Band. E gratidão é uma coisa que a gente tem que ter sempre. Foi o Caio, foi o Johnny e foi o Datena. Então, sabe aquela gratidão de você falar, cara, é como assim, um casamento que funciona e vai perfeitamente bem por X anos. Aí você fala, não deu certo o casamento, deu por X anos. Mas depois, cada um buscou um caminho. Então, Caio foi muito responsável por essa minha mudança da Gazeta, o Caio Carvalho, que continua na Band, para a Band. Datena foi muito responsável. Johnny Saad sempre foi um amor. Eu admiro demais essa família. A Cláudia, aqui é Thiago, Matheus Baldi contar tudo. Pois, Matheus, eu converso com o Matheus. Também um beijo para o Matheus. E eu acho que essas são as grandes lições que a gente leva para a vida. É a gente valorizar as pessoas que têm e merecem ser valorizadas. E os demais? São só os demais, entendeu? É sobre isso. É isso. Eu não vou falar mais nada sobre esses momentos, mesmo porque a gente tem um contrato e o contrato tem cláusulas que a gente não pode falar algumas coisas. E eu concordo com isso, porque sabe aquela história? O casal briga, se resolve como tem que resolver, mas não precisa falar tudo para todo mundo. Cada um sabe a sua parte, não estou dizendo da minha, não briguei. Estou dizendo de quanto que você tem que saber o que pode ser dito e o que não pode ser dito. E o que os outros dizem é um problema que não é meu, é dos outros, sejam quem forem. E Band, sabe que eu sempre serei parte dessa família Band de coração. Beijo! E aí, depois desse pronunciamento, e até antes também, já começaram a surgir aí supostas notícias de que a Kátia pode estar indo para o SBT, que a Kátia pode estar indo pra Rede TV, porque o Datena foi pra Rede TV, e como ela é muito amiga do Datena, e como ela disse, né, quando ela foi pra Band, um dos responsáveis foi o Datena, né, dela sair da Gazeta e ir pra Band, e agora, supostamente, muita gente tá dizendo aí que ela pode também ir pra Rede TV por conta disso, já que o Datena tá por lá. Muita gente também tá dizendo que supostamente ela pode voltar até para o Mulheres da TV Gazeta, mas aí, né, a Gazeta também trocou de diretores e tudo mais. Nesse meio tempo, o perfil do Mulheres até postou, assim, um tweet enigmático lá no Twitter. Olha aí, o perfil do Mulheres, do programa Mulheres, que já foi apresentado pela Kátia, postou, assim, esses olhinhos. Será que era porque muita gente estava começando a comentar sobre essa suposta notícia e a Kátia poderia voltar para Mulheres? Ou será que aproveitaram o hype, né, da notícia da saída da Kátia Fonseca da Band pra deixar aí todo mundo curioso? Vamos esperar pra ver, né? E você deve estar se perguntando, né, e o Melhor da Tarde? Como fica a programação da Band, o horário que era da Kátia? Pelo que parece, o Flávio Rico noticiou aí que a Pamela Lucciola, que deve substituir a Kátia no Melhor da Tarde aí pelos próximos dias. Ela que atualmente também era apresentadora ali ao lado do Otaviano Costa, lá no Melhor da Noite, e inclusive, né, parece também que supostamente o Otaviano Costa parece que vai sair da Band, né? Tem essa notícia aí circulando. Acho que até o próprio Flávio Rico comentou algo semelhante a isso. Mas, por enquanto, é a Pamela que deve assumir ali o horário da Kátia. E aí parece que a Band ainda não sabe o que vai fazer, se vai continuar com o programa, se vai colocar uma nova atração no ar, a gente não sabe ainda. Falando em nova atração no ar, há algumas semanas o Matheus Baldi, que até fez parte, né, do time ali de colaboradores do programa da Kátia Fonseca lá na Band, né, comentou, deu uma notícia aí que tinha uma apresentadora que teria tido reuniões aí com a Band e que poderia aí, né, ficar no lugar
de uma apresentadora que já estava no ar, que no caso, supostamente, seria a Kátia Fonseca. E essa apresentadora, supostamente, seria a Márcia Goldsmith. E a Márcia Goldsmith não gostou dessa notícia, até rebateu essa notícia aí do Matheus Baldi. Depois o Matheus Baldi também fez uma carta falando sobre a Márcia Goldsmith. Tem até vídeo aqui no canal, pra quem quiser assistir, vou deixar linkado aqui. E aí, a própria Rosana Herman também resolveu falar aí dessa intriga, dessa notícia que a Márcia Goldsmith supostamente queria puxar o tapete da Kátia Fonseca lá na Band. E o engraçado e o curioso disso tudo é que a Rosana Herman foi quem descobriu as duas. Foi ela que meio que colocou ali as duas na TV. Olha só, que notícia, que curiosidade bacana, né? Só porque a Márcia Goldschmidt está se acertando com a Band e a Kátia Fonseca pediu demissão subitamente, tem gente ligando uma coisa com a outra e dizendo que a Márcia puxou o tapete da Kátia. Duvido. Sabe por quê? Eu conheço as duas. Fui eu a responsável pelo início de carreira de ambas. Eu era repórter no Show Business, na extinta Rede Manchete, programa do João Dória Júnior, e fui fazer uma pauta numa empresa chamada Happy End, que era uma agência de casamento, uma espécie de Tinder da realidade dos anos 90. E entrevistei Márcia Goldschmidt. Ela e o marido, que é o responsável pelo Goldschmidt, eram casados e sócios da Happy End. Terminou a gravação, falei pra ela: Márcia, a câmera adorou você devia trabalhar em televisão. Deixei contato pra falar quando que ia ao ar, tal. Dias depois ela me liga. Não paro de pensar. Aquilo que você me disse, como é que eu faço pra trabalhar em televisão? Falei: bom, eu sou diretora artística da Rede Mulher, eles vendem horário, você pode comprar um horário. Ela: você escreve um piloto pra mim, sei lá como é que faz. Eu falei: escrevo. Fiz o piloto, Happy End, ela gravou, ela comprou o horário e passou a fazer um programa na Rede Mulher chamado Happy End. E eu, quando entrei pra Rede Mulher, eu criei um programa chamado Universo Feminino para ser o carro-chefe, ao vivo, 5 horas ao vivo, um programa especialmente para mulher. Eu dei para Kátia Fonseca apresentar. O dono quase me matou, porque ela lia receita. Ela lia receita em programa de culinária lá. Ele falou: imagina, em vez de chamar um nome famoso. Eu falei: não, Kátia Fonseca, ela é ótima, ela é brejeira, tem um jeito da mulher brasileira. E ela acabou virando a grande apresentadora que é. Claro que mérito das duas, eu só dei o piparote inicial na carreira delas, uma oportunidade, mas elas são mulheres de grande talento e de muito carisma. A Márcia é um tsunami de carisma. Foi isso que conquistou Silvio Santos, fez ali pra Band, faz aquele sucesso todo. E ela tinha um diretor excelente, o Rodrigo Branco. Ele fez a Márcia virar aquele sucesso também. Então eu não acredito que nenhuma das duas tenha que nem pôr, nem puxar, nem dar tapete uma para outra. As duas realmente, elas não precisam disso. São mulheres, são espetaculares, profissionais excelentes, o público adora, elas entendem, têm carisma, são boas de tela, então não precisa fazer isso não. Eu não acredito que elas tenham feito isso. Eu acho que cada uma simplesmente está vivendo sua vida e escolhendo sua carreira. E falando em escolher carreira, né? Eu até separei alguns nomes de apresentadoras, até fiz um tweet sobre isso, que apresentadoras que tinham programas diário e resolveram simplesmente: ai, não quero mais programa diário, quero fazer outra coisa. Fátima Bernardes, a Regina Volpato, a Regiane Tapias, que apresentava mulheres lá na TV Gazeta, que largou tudo, a profissão, e foi viver com a família num motorhome, andando pelos Estados Unidos. E agora a Kátia Fonseca, né? E pelo que parece, não vai voltar, não tá querendo voltar pra TV, pelo menos por enquanto, e vai investir mais no canal dela lá no YouTube, né? Ela já estava investindo, na verdade, estava fazendo entrevistas, uma espécie de podcast. Essas entrevistas estavam rendendo e repercutindo muito na internet, até mais que o programa dela, né? A entrevista com o Rafael Cardoso, o ator, e várias outras, estão rendendo bastante. E tem também, né, a Cris Flores, que também largou o programa diário para se dedicar aí a outras coisas. E, gente, pra mim, sem dúvida nenhuma, a substituta natural da Ana Maria Braga na Globo teria e tinha que ser a Kátia Fonseca. Até porque ela já substituiu ela uma vez, né, no Note a Note, lá na Record, nos anos 2000, 99. E agora,
nada melhor do que ser a Kátia Fonseca de novo. Quando a Ana Maria Braga decidir, não quero mais fazer programa diário, eu acho que tinha que ser a Kátia Fonseca, porque ela é uma apresentadora muito versátil, animada, eu acho que ela tem muito a vibe, assim, da Ana Maria Braga, né, esse jeito espontâneo que cativa, né, todo mundo que assiste, tanto o programa da Ana Maria Braga, como os programas da Kátia Fonseca. E você, tava sabendo aí dessa história toda, da saída da Kátia lá da Band? Olha, eu expliquei tintim por tintim pra você entender e pra você chegar aí nas rodas de fofoca, sabendo e conseguindo comentar sobre tudo que tá rolando, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, já deixa o seu like e também não se esquece de se inscrever aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá, tchau!